Professor, a gente traz agora a matéria do portal Spam TV para a gente falar sobre o Oriente Médio, sobre a Síria. A manchete traz o seguinte destaque: Kataib Hezbollah pede ao governo iraquiano que envie, então, tropas para a Síria. O Kataib Hezbollah solicitou ao governo iraquiano que enviasse, então, forças militares para apoiar a Síria contra a ofensiva terrorista. A gente também já discutiu isso aqui no comecinho da semana. Desde a semana passada, a Síria enfrenta ataques de extremistas por lá. Professor, como é que você avalia o impacto de uma possível intervenção militar iraquiana na Síria, nesse contexto, nessa dinâmica que já vive o Oriente Médio? A Síria está sob ataque internacional apoiado pelos Estados Unidos e apoiado por Israel. Mas, professor, como é que o senhor sabe que Israel está apoiando esses caras? Bom, aí então a imprensa, ou pelo menos parte da imprensa internacional, mostra que Israel bombardeia algumas regiões para facilitar o ingresso dos terroristas em algumas áreas. Ao fazer esses ataques em algumas regiões, o Israel, então, está atacando o exército sírio, não é? Que é obrigado a retirar. O exército sírio, que já foi um dos maiores exércitos do mundo árabe, junto com o do Egito, o exército sírio está cansado. Ele lutou 10 anos contra esses terroristas e mercenários entre 2011 e 2021, e evidentemente tem sinais de desgaste. A Síria vive um bloqueio, a Síria vive sanções, não está com uma economia plenamente funcionando, não é como deveria. Então a Síria vive dificuldades. E aí, então, os terroristas aproveitaram, tem o dedo da Ucrânia nisso, mercenários ucranianos estão sendo vistos atuando entre esses terroristas. Então eles tomaram algumas iniciativas com apoio estratégico militar de Israel e tiveram algumas vitórias. Eles já estão perdendo. Nós noticiamos segunda-feira mais de 1.000 terroristas, ontem mataram mais 200. O exército sírio está reagindo. No entanto, o exército russo, que está presente na Síria, a Síria é o único país do Oriente Médio onde a Rússia tem forte presença e tem uma base militar no porto chamado de Tartus. Então a aviação russa e a aviação síria estão atacando os terroristas. Agora vem a notícia, quando fala Kataib Hezbollah, é o Hezbollah iraquiano. Então é um braço do Hezbollah. O Hezbollah não atua em lugar nenhum do mundo. O que tem, então, lá no Iraque é um pessoal que se apresenta como Hezbollah, que significa em árabe Partido de Deus Kataib, para todo mundo saber que é um Hezbollah iraquiano. Eles pediram ao governo iraquiano, do primeiro-ministro, lá tem um presidente, mas é decorativo, né? Lá é parlamentarismo. Então esse grupo, Kataib Hezbollah do Iraque, pediu para o Iraque enviar tropas. O Iraque poderá atender isso? Isso nós estamos averiguando. Eu não estou dizendo que o Iraque mandará tropas, mas há uma outra novidade. O Irã, sem o governo da Síria pedir, há uma matéria que eu não coloquei aqui para nós comentarmos, mas eu vou mencionar. O ministro das Relações Exteriores do Irã, ele disse que se Damasco solicitar, o Irã prontamente enviará soldados para ajudar a Síria a vencer o terrorismo. Como o Irã não faz fronteira, né, tem que atravessar o Golfo, tem que passar por... Ou pode vir de avião, ou as tropas têm que passar por terra em algum país árabe. Mas, no caso, os países árabes, mesmo não gostando do presidente da Síria, Bashar al-Assad, que, usando nossa linguagem esquerda-direita, ele é o mais de esquerda de todos os presidentes árabes, é o que mais apoia os palestinos, é o mais anti-imperialista que tem de todos os governantes. Mesmo algumas monarquias árabes ali do Golfo não gostando muito do Dr. Bashar, eles não querem que ele caia nesse momento, porque a queda dele significa entrar no poder, tomar o poder, um agrupamento claramente terrorista,
pró-Israel e pró-Estados Unidos. Então, nenhuma monarquia conservadora, por exemplo, como os Emirados, não está gostando nem um pouco disso. E ontem li uma matéria que até os Emirados vão ajudar, não militarmente, mas financeiramente, uma forma da Síria vencer esses terroristas. Não interessa para ninguém do Oriente Médio que esses terroristas vençam a guerra. A Síria, não com esse nome Síria, mas antigamente ela chamava Bilad el-Shams, que é a chamada Grande Síria, era uma província do Império Árabe e depois uma província do Império Otomano. Não existiam países como nós conhecemos hoje. Então a Síria e a sua capital, Damasco, eles estão entre as localizações onde a presença humana é das mais antigas na história. Então Damasco está entre as 10 cidades mais antigas. E tem muita tradição. E então isso, cair na mão desses caras, desses terroristas, vai ser o maior retrocesso do Oriente Médio. Então, não vamos usar o termo previsão, porque não somos astrólogos, né? O meu feeling, a minha intuição diz que é possível até uma internacionalização do conflito, mas esses terroristas não vão vencer. Então é possível que o Iraque mande forças e é possível que o próprio Irã mande forças para que o Dr. Bashar al-Assad não ceda e não saia do governo, né? Ele tem feito assim um bom governo na medida do possível, mas um governo de característica anti-imperialista. Perder a Síria, nós podemos perder também o Líbano e quebrar chamado eixo da resistência, né? Que é Irã, Iraque, Líbano e Síria. Eles têm se mantido muito unidos, né? Então essa é a minha análise também sobre essa situação da Síria. O terrorismo não vencerá.